Boa. Acho que agora estamos ao vivo, né, pessoal? Até agora no chat, o curioso é que ninguém falou se está me vendo, se está me ouvindo. Pelo amor de Deus! Vocês estão me ouvindo, pessoal? Me dê um feedback aí. Caramba, cara. Então, peraí. Ah, acho que agora foi, ó. No ar. Então a galera do chat está dizendo que agora foi. É isso mesmo, minha gente? Me falem, bugs acontecem. Me falem se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo aí agora. Só aguardando o feedback de vocês. Teve um probleminha na conexão do ao vivo. Esses negócios de ao vivo, gente, isso aqui é para matar qualquer um do coração. Oh, agora, puxa vida. Agora a galera do chat está dizendo que eu tô no ar. Eita ferro, gente. Isso aqui é teste de cardíaco. Coisa ao vivo é teste para cardíaco. Minha nossa. Eu vou dizer, cara. Eu vou dizer. Bom que deu certo, né? Que bom que deu certo. Vamos para mais um conteúdo, então. A galera no chat dizendo que agora tá tudo certo. Deixa eu só avisar o time aqui que as coisas deram certinho. Que ótimo. E aí, gente? Fim de semana, vocês conseguiram descansar? Porque eu vou dizer, pauleira total aqui na semana passada, com a jornada da construção, né? E, cara, nossa, foi uma correria danada. Bora lá. Então, bora começar. Como é que vai funcionar hoje, minha gente? Vai funcionar assim, ó. Eu vou... O conteúdo de hoje, ele é um conteúdo que ele vai ser denso, ele vai ser completo, ele vai ser profundo, tá bom? E é uma gravação aqui. Tem gente já no chat perguntando se fica gravado. Isso aqui vai ficar gravado e vai ficar mais do que gravado, né? Vai ficar disponível para os alunos do curso. Eu tô vendo uma galera que já entrou no curso aí no chat, né? Quem já entrou no curso, manda um eu aí no chat, tá? Só para eu dar uma olhada aqui no número de alunos que está aqui ao vivo. Se você se tornou aluno ou já era aluno, me avisa aqui no chat, tá? Então, esse conteúdo aqui fica disponível no curso. Só que, mais do que isso, esse conteúdo aqui também, a gente vai pegar esse conteúdo, que é um mini curso. A galera no chat, ó, eu. Sensacional. Sensacional. Muito bom. Então, olha só. A gente vai pegar esse conteúdo aqui e vai disponibilizar no curso e também vender esse conteúdo como um mini curso à parte. Um conteúdo de cronograma, tá bom? Então, repetindo, a gente vai pegar esse conteúdo aqui, disponibilizar no curso, lá no módulo de execução, tá bom? E também isso aqui será um curso à parte, sobre cronograma, sequência de obra. Então, eu tenho muita coisa para passar aqui para você, nessa live, nessa aula aqui, tá? E aí isso aqui vai virar um mini curso e a gente vai vender ele por R$ 497. Fechou? E é isso. Inclusive, para quem não entrou no curso ainda, corre, porque hoje, até meia-noite, é os R$ 1.000 de desconto, tá bom? Amanhã fecham as inscrições e amanhã o preço é cheio. Então, se você pensa em entrar no curso, o momento é realmente hoje, agora à noite, porque amanhã o preço já vira,
tá? Então, eu vou dar start na aula. Vocês vão perceber que eu estou dando um start aqui para uma gravação. Depois o editor vai pegar isso aqui, vai cortar e vai colocar lá dentro do curso, ok? Então, a gente vai fazer aqui num formato de gravação. O conteúdo que eu vou dar aqui, alguns de vocês já viram ele picado por aí, porque eu já dei isso aqui em frames, tá? Mas tem novidades aqui. E outro recado, tá bom? A gente deve ir hoje aqui até mais ou menos umas 8h30, 8h40, porque o conteúdo desse mini curso eu não vou conseguir abrir ele totalmente hoje, só nessa aula aqui. Fechou? Então, bora lá, vamos começar, tá? Agora, editor, fica atento porque eu vou dar o start aqui nesse ponto para gravação, tá bom? E aí, como é que você está? Esse aqui é um módulo sobre cronograma. O que a gente vai ver nesse módulo aqui? Na verdade, é um mini curso de cronograma, tá? Você pode estar vendo essas aulas dentro do projeto Eu Construtor, ou você pode ter adquirido só esse mini curso, que é Zerando o Cronograma, tá bom? De qualquer forma, seja bem-vindo a essa sequência de aulas. E o nosso objetivo para essa maratona, para essa sequência de aulas aqui, é que você, ao assistir esse conteúdo Zerando o Cronograma, você já saia com completa noção de sequência de obra, o que vem primeiro, o que vem depois, em qual momento você faz as principais aquisições, as principais compras, porque a compra, o desembolso, ele é vinculado, ele precisa andar em conformidade com o andamento da construção. Então, a hora certa de comprar as coisas é sobre cronograma. A hora certa de entrar com certos materiais na obra é sobre cronograma. E cronograma nada mais é do que uma ferramenta para estudo de desembolso. Porque conforme você avança a obra ou anda com a obra num ritmo mais frenético, num ritmo mais intenso, você encurta a duração, encurta o cronograma. O que você está fazendo? Você está desembolsando o mesmo valor num período menor de tempo. Conforme você pega atividades no cronograma de obra que são mais caras e você joga para frente ou antecipa, o que você está fazendo? Está controlando os picos de gasto, né, dentro da sua construção, dentro do seu empreendimento. Então, cronograma é uma ferramenta de estudar o desembolso. Então, se eu começo a minha obra e ela dura 12 meses, se a minha fundação está aqui no comecinho, se está depois, e assim e assado, qual que é a lógica de tudo isso aqui? Na verdade, a gente está organizando as etapas numa sequência, isso é um cronograma, mas a finalidade máxima de um cronograma não é só a gente cravar a data. Cravar a data é muito fácil. A finalidade máxima de um cronograma é a gente estudar o nosso desembolso ao longo do tempo. Então, tudo isso nós vamos ver aqui nessa sequência de aulas que se chama, né, Zerando o Cronograma. Ela tem material didático, ela tem anexos aqui nas aulas, então você pode assistir, baixar os conteúdos e vamos juntos começar. O que eu queria combinar com você ao longo dessas aulas aqui do Zerando o Cronograma? Queria combinar o seguinte: vamos adotar uma legenda básica para as minhas anotações. Então, vou dar aula aqui na lousa. Qual é a legenda básica que a gente vai adotar? Sempre que eu escrever alguma coisa de azul, eu estou me referindo ao caminho crítico da construção. O que é um caminho crítico? Às vezes você vai falar de cronograma, você vai ver que as pessoas falam de caminho crítico. Caminho crítico são aquelas tarefas que elas são a espinha dorsal do cronograma, ok? A espinha dorsal. Então, esse é o conceito, se você atrasa uma tarefa que está no caminho crítico, então você atrasou a obra inteira, porque a obra ela é baseada nessa estrutura básica, que é o caminho crítico, tá bom? Atrasou aqui,
você atrasa a obra inteira. Então, por exemplo, fundação está no caminho crítico? Sim, pô. Se você atrasar a fundação, você atrasa a obra inteira. Agora, vamos pensar. A calçada, lá na rua, ela está no caminho crítico? Não. Se você jogar a calçada 3 semanas para frente, antecipar 2 semanas, tanto faz para o cronograma da obra. Então, o caminho crítico são tarefas, então você já pode ligar o seu radarzinho para isso aqui. O caminho crítico são tarefas que não podem atrasar de maneira alguma, ok? Porque se atrasou tarefas aqui, atrasou tudo, beleza? Então, todas as tarefas pertencem a essa espinha dorsal, essa estrutura básica de um cronograma de obra? Não. Nós temos o caminho crítico e temos as outras tarefas. Tá bom? Então, repare aqui o seguinte. As tarefas do caminho crítico, eu estou marcando de azul. As outras tarefas é o seguinte, não importa, não é que não importa, mas não importa, não, na verdade não é não importa, é que há uma flexibilidade de prazos. Então, tudo que eu escrever de verdinho, você já fica sabendo que você não está tão preso assim, né, tão preso nas datas com essas tarefas de verde. Então, a estrutura básica, a espinha dorsal, ela é um cronograma azul e tem outras tarefas que orbitam em volta que eu vou encaixar de verde ao longo das minhas anotações aqui. Combinado? Mas isso não é tudo. O que é que a gente tem mais? Ó, o que eu escrever de roxo são as compras ou, né, aquisições. O que significa isso aqui? São os contratos de uma construção. Então, o que eu estou falando? Quando eu marcar de roxo, é um start para você. Eu vou estar abrindo o cronograma, então você já fica sabendo que naquele período de obra, você tem que ir atrás de marmoraria. Você tem que ir atrás de esquadria. Tá? Então, cada vez que você precisar se mobilizar para fazer uma nova compra, uma nova aquisição, tá bom? Então, eu vou demarcar no cronograma para você 8 aquisições ou 8 compras, para você ficar esperto, porque elas têm data e hora para acontecer. Se você atrasar esses contratos aqui, ó, você atrasou sua obra. Então, é muito importante isso para o nosso cronograma. Qual que é o principal dor de cabeça que eu tenho hoje nas minhas obras quando eu construo para cliente? Quando eu construo para terceiros, a obra atrasa muitas vezes não pela equipe de construção, não porque choveu, não por minha culpa, não porque atrasou o projeto, mas as obras, na maior parte das vezes, eu diria, no meu caso, elas atrasam por conta do cliente. Porque o cliente, às vezes, ele é ocupado, às vezes ele é indeciso, às vezes ele não tem tempo de me dar o feedback de qual piso ele vai querer, de qual janela. E aí, a gente precisa soltar as compras, compra de esquadria, compra de contrato de piscina. Então, são alguns contratos que, se eles não forem ajustados e fechados até uma data limite, a obra atrasa toda. Então, isso é importante. Você que vai construir a sua própria casa, você vai perceber que por mais que você contrate um construtor, alguém experiente que vai cuidar da obra para você, mesmo assim você vai ter um investimento de energia. Porque a obra precisa de você, que é o dono. Ela precisa que você solte definições. O que é que a gente vai usar na fachada? É textura? É cimento queimado? É uma pintura lisa? É uma fachada assim ou assado? Então, se você não define essas coisas, a obra emperra. Então, por mais que tenha alguém cuidando, você vai... Eu sempre digo para o meu cliente o seguinte, ó, vamos começar a sua obra e por um ano e pouquinho, o tempo que durar a obra, você vai ter um emprego extra. Eu falo isso para o meu cliente, porque é verdade, é sinceridade. A pessoa vai
ter as ocupações dela ao longo do dia, e na parte da noite ela vai precisar fazer uma saidinha numa loja para escolher torneira, para escolher acabamento e por aí vai, tá? Então, nós vamos precisar inserir no nosso estudo de cronograma a posição, o momento correto aqui de cada compra dessa que é importante. E o que mais a gente vai fazer aqui? Então, nós temos azul, verde, o roxinho para falar das compras, e eu vou fazer também algumas anotações de vermelho que tem a ver com o nosso curso, que é o PEC. O que é o PEC? Que é o projeto, né, Eu Construtor. Porque quando a gente fala de cronograma, o que a gente está falando? Basicamente, um cronograma de uma obra é um índice, né? Um índice que é como se fosse um livro que você abre no comecinho e tem aquele sumário, né? E você tem o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. O cronograma de uma obra é assim, porque a gente abre numa tela fundação, estrutura, alvenaria, instalações, e vários dos assuntos que a gente passar por cima aqui, falando de cronograma, são assuntos que eles estão melhor discriminados em algumas aulas do PEC, em algumas aulas do curso principal, que é o projeto Eu Construtor. Então, vou estar falando, sei lá, de fundação. Eu vou fazer uma observação em vermelho, do tipo assim, olha, vai lá na aula de fundação e olha isso aqui mais a fundo, que isso aqui é importante. Então, vou puxar uma anotação de vermelho. Estamos combinados? Então, essa aqui é a nossa estrutura, a nossa legenda básica. Agora, então, nós vamos para a nossa lousa e vamos abrir um cronograma de obra aqui detalhadamente, tá? Bora, então, para a próxima aula para a gente abrir o cronograma. Tamo junto. Então, aqui a gente dá um break, né? O editor vai cortar e a gente vai abrir, então, na próxima aula. Galerinha que está me assistindo ao vivo, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vou pegar um copo d'água ali, viu, minha gente? Que senão eu não vou aguentar, não. Espera um minutinho. Vou só pegar um copo d'água e a gente continua a gravação, tá? Boa, boa. Bora lá. Vamos continuar, então. Ó, editor, vamos entrar agora na segunda aula aqui. Bora continuar o nosso estudo sobre cronograma de construção, principalmente uma construção de residência, e que é que eu queria deixar claro para você de estrutura aqui de cronograma. Então, uma obra, pelo menos no meu método aqui, pensando em cronograma, eu divido ela em 8 momentos. Então, nós temos aqui, ó, um momento. Vou tentar dividir isso aqui de uma forma bem direitinha. Nós temos um momento pré-obra, tá? Então, aqui, ó, pré-obra. E daqui para frente vai ser a nossa construção. Então, nós vamos dividir essa construção aqui, ó, em 8 momentos. Ó, deixa eu ver se eu estou fazendo certinho ou se eu estou fazendo uma besteira. Então, aqui a gente tem o momento 1, momento 2, momento 3, momento 4, 5, 6, 7 e 8. Boa. Então, nós temos essas 8 instantes, 8 momentos numa construção. Ok? Então, vamos definir melhor isso aqui. Por que é importante a gente dividir a nossa construção nesse arquétipo? Porque se você prestou atenção, se você já assistiu o projeto Eu Construtor e você prestou atenção lá nas aulas de planejamento financeiro,
que é que você aprendeu naquelas aulas? Que o desembolso de uma obra, se a gente pudesse tirar um retrato do dinheiro saindo do seu bolso, assim, ó, que ele faz? Como é que é a curva de desembolso? Ela funciona assim, ó. Você lembra disso das aulas? Então, se você vai lembrar aqui, ó, a gente tem a obra nesses instantes aqui, ó. Aqui a gente tem nesse período aqui, que é o primeiro terço de construção, nós temos aqui 35% do gasto. Depois eu vou voltar nisso aqui melhor, tá bom? Nós temos nesse segundo terço aqui, ó, 15% do gasto, e nós temos nesse terço final aqui 50% do gasto. Então, depois nós vamos voltar nesse confronto, né, de tarefas e desembolso, mas eu queria que você já trouxesse para a sua mente essa informação, que quando a gente for inserir aqui, por exemplo, aqui no momento 1 de obra tem a fundação e por aí vai. Então, conforme a gente for inserindo essas atividades aqui, vai conectando com as outras aulas que você já viu, tá? Então você já pode trazer a memória sobre o desembolso de construção, conforme a gente for colocando isso aqui. Antes da gente ir para a obra em si, e nessa aula eu quero falar sobre o pré-obra. Nós vamos precisar nos preocupar aqui na fase pré-construção, antes de dar start no momento 1 de obra, antes da gente avançar para o primeiro mês de construção, aqui no pré-obra, nós vamos nos preocupar com 4 coisas. E, na verdade, o sucesso de uma construção, ele é, na verdade, o sucesso de um pré-obra. Uma obra bem feita e sem preocupação, ela depende de um pré-obra bem feito, tá bom? Então, olha só, o que é que a gente vai nos preocupar aqui? Vamos nos preocupar com 4 coisas no pré-obra. Aliás, só para a gente definir o quão importante é o pré-obra, tá? Quando eu fecho um contrato de gestão de construção, 5% do meu contrato, então vou colocar aqui a título de curiosidade para você, tá? 5% do meu contrato de gestão é para cuidar do pré, porque antes da obra começar, a gente tem muito trabalho, tá? Então vou elencar para você aqui 4 pontos principais, né, do pré-obra. Primeira coisa que você vai, antes da obra começar, regularizar a sua construção. O que significa regularizar? Tem a regularização documental, que basicamente significa estar em dia com a prefeitura por meio de um alvará, estar em dia com o CREA por meio de uma ART e outros documentos que o seu município pode pedir. Se você não emitir esses documentos e iniciar a obra, você vai tomar uma multa salgada. Então, ao invés de preocupar com o trator, no momento 1 de obra é o quê? Vamos fazer tapume, vamos limpar o lote com o trator? Calma, regulariza. Mas, principalmente, regularizar, porque o nosso curso ele tem uma ênfase sobre o custo da construção, você tem que abrir uma matrícula CNO. O que é uma matrícula CNO? Quem vai abrir para você é um contador. E aí, se você tem uma padaria, se você tem um comércio, um negócio assim, não usa o seu contador para fazer isso, porque contador de outros negócios não entende nada de construção. Contador de outras coisas vai fazer besteira aqui. E no CNO da obra não pode fazer besteira. Então a gente está no pré-obra e vendo um item fundamental. Contrate para abrir a sua matrícula de construção um contador que seja do ramo. Mateus, onde que eu vou achar um bendito desse? Olha, o que eu recomendo para você? Procurar alguém que preste esse serviço na comunidade de alunos do PEC. Inclusive, hoje eu contrato um aluno, conheci ele na comunidade e ele regulariza minhas obras, tá? Porque lá você tem esse direcionamento. Então, o que eu já vi muito acontecer? Porque eu sempre construí
para pessoas que tinham negócios, empresários, tinham um comércio, e aí eles colocavam um contador deles, que cuidava do comércio deles, para ir lá e abrir a matrícula. O que resultava? Numa lambança, porque o cara não sabia abrir a matrícula. Então, o que acontece aqui? Ó? O CNO e a matrícula, ela é... Tem gente que não entende disso, né? Fala assim, nossa, eu fico perdidão nesse assunto. Gente, a matrícula CNO nada mais é do que uma pastinha virtual para você ir guardando o INSS que for recolhido ao longo da obra, e no final da obra você vai mostrar essa pastinha para a Receita Federal, RFB, Receita Federal do Brasil, tá? Então, conforme você for recolhendo INSS ao longo da construção, você vai guardar numa pastinha virtual, é uma matrícula, é um número. Qual é o seu CNO da obra? Ele é um número, tá bom? Que é como se fosse um ambiente virtual onde você vai recolhendo ali seu INSS, tá? Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que você procure um aluno na comunidade PEC. Eu disse que cada anotação de vermelho, né, seria algo relacionado ao PEC. E o que eu recomendo também? Que você assista o módulo extra de INSS, tá bom? Lá a gente tem como é que você economiza com o INSS antes, durante e depois. Só para você ter uma ideia, muitas pessoas ficam com preguiça ou acham que isso aqui é uma formalidade besta, e aí o que acontece? Quando terminam a construção, a Receita vem cobrar o débito e a pessoa paga o valor cheio. Mas se você abre o CNO antes da obra começar e vai recolhendo INSS ao longo da construção, conforme eu estou te falando aqui, você consegue um baita desconto, tá? Então, baseado nessas aulas aqui, ó, de INSS lá do PEC, qual é o exemplo que eu te dou? A gente está executando uma casa agora, que era 79 mil de INSS, a gente reduziu para, agora não lembro se é 29 ou 25 mil, alguma coisa parecida com isso. É uma redução absurda. Então, regularizar a construção aqui no pré-obra é fundamental, ok? Então, ponto número 1, regularizar a construção. Não deixa de fazer isso, não entra na obra sem fazer isso, tá? Ponto número 2, ainda no pré-obra, ainda nem começamos a construção. O que é que você vai precisar aqui, ó? De um cronograma físico-financeiro, tá bom? O que é um cronograma físico-financeiro? Para isso que vocês estão aqui nesse conteúdo do curso aqui. É um cronograma que ele vai te dar a sua, não só o andamento da obra, mas também a velocidade com que o dinheiro sai do seu bolso. Esse cronograma físico-financeiro, ele é montado com base numa planilha de custos, tá? Então, não entre na sua construção sem montar a sua planilha de custos. Por quê? Porque se você não entrar com esse documento bacaninha, qualquer gasto para você vai servir. Você jamais vai ter noção se você está gastando muito, se está gastando pouco. Já bati a última laje. Quanto eu deveria ter gastado e quanto eu gastei? Se você não tem uma planilha de custos, você está realmente remando para qualquer direção. Então, você vai sentar, tá, o traseiro na cadeira antes de começar a sua obra e ter um norte. Sentar para debruçar e planilhar os custos fase a fase da sua construção. Lá no nosso método, no PEC, eu divido a obra em 22 fases. É muito tranquilo de fazer uma planilha de custos, mesmo se você for um leigo na construção, tá bom? E eu recomendo que você faça isso. E em último lugar, você vai precisar aqui, ó, de projetos. Eu chamo isso aqui de projetos maduros. O
que significa projetos maduros? São projetos que você não vai alterar durante a construção. Porque isso parece óbvio, mas muita gente invade o momento 1 de construção com o projeto em andamento, projeto em revisão. Se a gente não gostar de tal detalhe, a gente pede para o arquiteto trocar. Gente, isso aí é tentar trocar o pneu do carro com o carro andando. Não dá certo, você vai perder dinheiro. Quando eu falo perder dinheiro, eu estou falando de você literalmente jogar no lixo 10 mil reais, 15 mil reais. Já cansei de ver isso acontecer. Então, nesse pré-obra, é o momento de você se lançar aos projetos e questionar. Ver se é aquilo mesmo que você quer, se o projeto tem armadilhas, se o projeto ele extrapola o custo. Mas não paga para ver lá na obra. Porque é muito mais barato você mexer numa linha no computador do que você mexer na parede. Depois que a linha do projeto virou uma parede de tijolo, para você mexer com ela é muito complicado. Então, nesse pré-obra, é o momento de você realmente entrar em cada projeto e realmente acabar com possibilidades de mudança. Seja comprometido a não mudar o seu projeto durante a obra e você vai ver que você vai ter uma obra que não tem perrengue, uma obra limpa, uma obra que você não tem retrabalho, não paga 2 ou 3 vezes para fazer a mesma coisa. Tá? Quando você entra na obra sem saber o que você quer, você vai ter um alto custo emocional. Então, aqui no pré-obra, a gente tem que amadurecer os projetos. Por isso que eu recomendo que vocês estudem as aulas do curso do PEC que falam sobre o custo, né, arquitetônico, o custo estrutural, o custo dos projetos complementares, que vocês avaliem lá ainda no PEC, né? As aulas sobre conflitos de projeto, né? Ou seja, armadilhas de projeto, tem tudo isso lá dentro do PEC. E aí, eu recomendo que realmente você faça essa investigação antes de começar a sua construção. Lembra do que eu disse. Um pré-obra de sucesso, ele garante uma construção sem dor de cabeça. Então, até aqui a gente só falou do pré-obra. Você vai regularizar a sua construção, você vai amadurecer seus projetos, você vai limpar o seu planejamento de coisas que você vai querer mudar depois. Tudo isso aqui é antes do dia 1 do cronograma. Vai planilhar os seus custos, porque, na verdade, se você se aventurar a fazer um cronograma, então no primeiro mês eu tenho fundação, lá no 5º mês eu tenho telhado. Se você fizer isso sem planilhamento de custos, você só está brincando de cravar data. Você não tem um cronograma real. Você precisa planilhar os custos para você pegar os custos que você já planilhou e diluir eles no cronograma. Para que serve um cronograma real? Serve para você fazer o seguinte: conforme você vai distribuir as suas tarefas aqui, nesses 8 momentos de construção, quando você vai ver os gastos, você fala assim, aqui eu tive um gasto assim, um gráfico, eu tive um gasto aqui, aqui. Você percebe que aqui nesse momento você tem um pico, por exemplo. Isso aqui não é interessante. Isso aqui não é uma situação bacana. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, se você tem um pico de gastos, você vai pegar as tarefas do pico e tentar diluir em outros momentos para você não ter um desembolso muito alto num momento só. Você só consegue perceber isso e ter essa maldade quando você confronta, quando você empilha datas e desembolso. Então tenha em mente isso nas próximas aulas, tá? Cronograma não é cravar data. Cronograma é para cravar desembolso. Não é só para falar que o primeiro mês é fundação, o segundo é estrutura, o terceiro é alvenaria. É para falar que o primeiro é 80 mil reais, o segundo é 75 mil reais e o terceiro é 27 mil reais, entendeu? Você vai pegar as tarefas de diluir
aqui na sequência. Ok? Estamos combinados. A gente se vê na próxima aula, abrindo aqui, então, mais detalhes de cronograma, entrando agora no momento 1 em diante. Tamo junto, a gente se vê na próxima aula. Boa! Tomar mais um golinho de água aqui. Lembrando o seguinte, hein, minha gente? Ó, até hoje, né, até meia-noite, o curso tá com R$1.000 de desconto, tá? Inclusive o link de inscrição tá aí fixado no chat. Fechou? Beleza? Vamos avançar então. Opa, peraí. Vamos avançar aqui, ó. Bora lá. E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Vamos continuar, então, a nossa aula sobre o nosso módulo, na verdade, esse mini curso sobre cronograma, tá? Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou começar a soltar nesses 8 momentos aqui as tarefas que pertencem ao caminho crítico da construção. São aquelas tarefas que você não pode deixar atrasar. Tá? No momento 1 aqui, nós temos os ajustes de terreno. Ajustes de terreno. O que está envolvido nos ajustes de terreno? Aqui a gente está falando sobre bota fora de terra, cortar terra, aterrar. A gente está falando sobre fazer muro de arrimo, fazer drenagem. É tudo que você faz para remodelar a superfície do terreno antes de começar as primeiras paredes. Algumas obras têm muitos ajustes de terreno, outras obras têm poucas. Se você assistiu o PEC, você já sabe que a ajuste de terreno é muito mais caro do que a própria construção. Então, se você tem um gasto de R$1.000 na edificação, no corpo da casa, aqui no ajuste de terreno, esse gasto de 1.000, ele é 2, 3, 4, 5 mil. Sempre é mais barato nós resolvermos os nossos problemas na edificação do que no terreno. Então tem um declive muito grande. Será que eu vou aterrar esse negócio? Olha, é muito mais barato, ao invés de mexer no terreno, você mexer ou você resolver problemas de topografia, por exemplo, na edificação. Isso aí a gente já viu demais no PEC. Eu não vou trazer aqui tudo isso de novo. Por quê? Porque o módulo 1, né, do projeto Eu Construtor, ele é todo voltado para ajuste de terreno. Todo voltado para você entender o que é melhor, como você vai otimizar o seu lote, tá? O módulo 1 ele é só sobre isso. Então não vou me alongar aqui. Aqui no momento 1, a gente também tem a fundação. Tudo começa aqui. Fundação. Ainda aqui no momento 1, ok? Qual o segredo da fundação? Também já exposto ali de forma bem detalhada, né? O segredo da fundação é você testar hipóteses. Porque você sempre vai, na maior parte dos casos, sempre não, mas em quase todos os casos, você tem 3 tipos de fundação: radier, estaca e sapata. E só de você acertar isso, só de você acertar a metodologia de fundação mais adequada para a sua obra, você já está reduzindo possivelmente o custo aqui na ordem de 30, 40, 50, 70 mil reais. Então eu tenho vários casos catalogados, não só de clientes, não só de alunos, mas de seguidores, uma vastidão de casos de pessoas que mexeram no projeto de fundação e tiveram uma repercussão enorme no custo da construção. Outro dia eu visitei a obra da aluna Thaís, 70 mil reais, porque trocou o projeto de sapata para estaca.
E você vai sempre dizer, será que sempre que eu for de sapata para estaca eu vou ter uma redução? Não! Depende, fundação depende de duas coisas. A fundação, ela é uma soma de dois ingredientes, que é projeto mais solo. Então, a fundação é exatamente a interação de projeto com solo. Então, às vezes alguém pergunta assim, qual que é a melhor fundação para um sobrado? Eu sei lá, porque você só me deu informação de projeto. Você me disse que é um sobrado. Qual que é a melhor fundação para uma casa com grandes vãos livres? Eu sei lá. Você só está me informando sobre projeto. Para saber sobre fundação, eu preciso ter as duas informações. Outras pessoas dizem assim, qual que é a melhor fundação para um solo de duro? Eu sei lá. Eu não sei o que é o projeto que vai ser colocado ali. Qual que é a melhor fundação para um terreno em declive? Eu não sei. Porque você só me deu informação do solo. Você não me deu informação de projeto. Tá? Então, a fundação, ela é a interação entre terreno, né, entre solo e projeto. Então, aqui você vai testar hipóteses para ver se o melhor para você é radier, ou sapata, ou estaca. Lá no PEC, essas aulas de fundação, elas têm uma carga aí de mais de 1 hora de conteúdo só para te ajudar a definir isso, tá? Fazendo comparativo de custo e tudo mais. Por quê? Porque aqui é um negócio que você realmente tem que parar e fazer uma boa escolha, porque é um negócio de milhares e milhares de reais. Vamos combinar um negocinho? Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar observações aqui de laranjado para falar de prazo. Tá? Então, quanto tempo dura o momento 1? Né? Então, vamos lá. Quanto tempo dura o pré-obra? O prazo do pré-obra, eu não sei. Porque você pode demorar muitos meses no pré-obra. Então, é indefinido. Agora, o prazo de fundação, o que é o justo? Quando eu falar de prazo aqui, eu vou fazer observações em laranja, eu vou falar sempre do justo. Sempre eu vou falar do que é o normal. Se você for fazer estaca, o normal é que você termine a sua fundação, se tudo andar direitinho, em 2 semanas. Tá bom? Se você for fazer sapata, isso aqui pode ir até 2 meses. Então, as sapatas, elas são bem mais demoradas, porque a estaca é feita com máquina, a sapata é feita de forma manual. Então, aqui, olha, depende do método que você vai utilizar. Fechou? E aí, o que eu queria dizer para você? Esse lance de uma obra ser mais devagar ou uma obra ser mais rápida, tenha em mente, e aqui comentando sobre cronograma, eu preciso fazer esse comentário, tenha em mente que obra barata ou obra que você não gasta mais do que precisa é uma obra rápida. A velocidade da obra ajuda a diminuir o custo. Por que isso acontece? Quando você tem uma obra mais rápida, você tem menos custos fixos. Então, menos aluguel de betoneira, menos aluguel de andaime, menos aluguel de escora, menos aluguel, talvez, de onde você mora. Custos fixos, que são locações, outros custos fixos que talvez você tenha com equipe, tá? Então, obra rápida, ela é uma obra que ela te ajuda a gastar menos, porque você pega menos inflação de material ao longo do período. Então, eu comecei uma casa há 2 meses. Talvez você esteja acompanhando pelo Instagram enquanto eu gravo essas aulas aqui. Mas, em 2 meses, o aço já foi reajustado 2 vezes. Olha que doideira um negócio desse. Quando você vai tendo uma obra bem devagar, você vai pegando todos os reajustes de material. E não só isso. Quando você tem uma obra muito, muito, muito devagar, você passa a ser a última prioridade dos empreiteiros.
Os empreiteiros, eles não querem priorizar você, porque eles nunca têm frente de serviço suficiente. Então o cara não pode chegar lá e destruir, ganhar um bom dinheiro e ir embora. Porque ele chega lá, o serviço dele depende do outro. Só que o outro não está lá, porque a obra está devagar. Quando a obra é muito rápida, a obra é ágil, o que acontece? Você tem todos os prestadores de serviços simultâneos. Tem que rasgar o gesso para passar uma luminária, o pintor já está ali, o gesseiro também está, o eletricista também está. A coisa vai, flui, e você não precisa ficar trazendo o empreiteiro, pedindo pelo amor de Deus para ele voltar muitas vezes. Entendeu? Então, obra ágil, ela te ajuda a ser uma obra mais barata, mais em conta. Quando você vai esticando a obra, você vai caindo numa série de onerações. Por isso, eu prefiro a estaca do que a sapata para fundação. Porque aqui eu consigo cortar pelo menos um mês e pouco. Eu ganho prazo aqui. Porque a sapata é muito, aliás, a estaca, ela é muito mais rápida do que a sapata, porque ela é mecanizada, tá bom? E se eu posso ganhar aqui um mês e meio, eu vou querer ganhar, isso vai sair barato lá na frente, tá bom? Então isso aqui é o momento 1 da construção, tá? Momento 1, ele é determinado por ajustes no terreno e fundação, tá bom? A gente vai abrir aqui o momento 2 na próxima aula e você vai acompanhar comigo do 2 até o momento 8. A gente vai abrindo as tarefas em cada momento de obra aqui. Fica por aí, a gente se vê na próxima aula. Boa pra caramba, então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Olha só, tem gente do Paraguai assistindo a aula. Que bacana, cara. Olha só. Buenas tardes, engenheiro Matheus. Saludo desde Assunção. Que legal. Eu não falo nada de espanhol, mas dá para dar uma enganadinha, né? Show, maravilhoso. Bacana. Vamos então passar para a próxima aula aqui, que é o momento 2. Vamos lá. Ó, seguinte, minha gente. O pessoal está perguntando no chat por que eu não falei do radier aqui. O radier, ele é raro para viabilizar. É difícil de viabilizar um radier. Para você usar um radier numa construção, e outra coisa, tá? O prazo vai ser parecido com o da estaca. Só que para você usar o radier numa construção, pensando que a fundação ela é projeto e solo, você vai precisar de um projeto muito específico para o radier dar certo. É um projeto onde o peso da casa ou a carga da casa ela tem que ser muito diluída, principalmente diluída, talvez ela precise ser diluída em todas as paredes. Então daí a gente tem sistemas estruturais, por exemplo, steel frame, alvenaria estrutural, tijolo ecológico, ICF, eles dão muito bem com radier. Agora, o sistema tradicional de construção já não dá tão bem, porque as cargas são concentradas em poucos pontos, que são os pilares, né? Nesses outros sistemas que eu disse, não existem pilares, entendeu? Então, o radier tem essa dificuldade. E também, você precisa de um terreno plano, para você locar o radier ali. Se o terreno não for plano, não tem radier. Você pode até planificar o terreno só para usar radier. Mas aí você já está fazendo um jogo antieconômico. Tá bom? Ok? Mas, ou seja, são tantas necessidades, tantos pré-requisitos que você tem para usar um radier, que ele acaba se adequando à menor parte dos casos. Fechou? Estamos entendido? Então, bora aqui para a nossa continuação, tá? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos continuar, então, o nosso treinamento sobre cronograma, avançando aqui na nossa obra, que é o seguinte, entrando no momento 2. Aqui no momento 2,
nós temos alvenaria e estrutura. Estrutura. O que vai acontecer aqui? Só o fato... e, aliás, né, vamos fazer o seguinte aqui. Ó, alvenaria e estrutura. Vou fazer algumas setinhas assim, para a gente coordenar aqui, ó, quem libera quem, tá bom? Então, a fundação libera a alvenaria e a estrutura. O negócio é que sempre tem uma dúvida nas pessoas de quem vem primeiro. Quem vem primeiro, a alvenaria ou a estrutura? A estrutura é o esqueleto da casa, pilares, vigas e laje. A alvenaria é tijolo mesmo, são as vedações. A alvenaria não tem função estrutural, é só vedação. Aqui é pilar, viga e laje. A pergunta de quem vem primeiro aqui, ela é uma pergunta muito importante, porque se a estrutura vier primeiro, você tem uma obra muito mais cara, mas é muito mesmo. Se a alvenaria vier primeiro, você oportuniza uma obra mais barata. Então, deixa eu fazer aqui uma coisa para você entender. Se a alvenaria vem primeiro, como é que funciona isso? Então, imagina que você está aqui, ó. Aqui é o chão da construção. Deixa eu fazer uma ilustração aqui, ó. Aqui é o chão da construção. E aí, aqui é a alvenaria. Você faz aqui, ó. Sobe os tijolos aqui. Aí aqui você sobe mais uma sequência de tijolos. Vai formando as paredes. Aí, nesses espaços entre os tijolos, você vem e enche de concreto para formar as colunas. Aí, acima dos tijolos, você enche de concreto para formar as vigas e a laje. Então, você fez primeiro a alvenaria. E a alvenaria, se você... Por que isso é mais barato? Porque se você parar para pensar, a alvenaria que ela serviu de forma. A alvenaria apoiou a viga. A alvenaria que ela serviu de uma forma para você executar as colunas, certo? Então, qual que é o outro jeito de construir que é um jeito mais caro? Daqui a pouco eu te digo por que às vezes a gente faz ele, mesmo ele sendo mais caro. O outro jeito é você fazer o inverso. Você vem aqui, ó, faz primeiro essa estrutura, ó. Entendeu? Por que eu gastei mais? Porque aqui eu precisei usar madeira para a forma, coisa que eu não precisei usar na situação anterior. Aqui, para bater essa laje aqui, eu precisei de um escoramento absurdo, coisa que eu não usei na situação anterior, porque o tijolo já estava lá. Aqui, eu fiz provavelmente com pedreiro, e aqui provavelmente eu fiz com carpinteiro, que é uma mão de obra mais cara, tá? E aí, depois que eu venho aqui, tiro as escoras e que a estrutura está resistente, o que eu vou fazer? Eu venho aqui com os tijolinhos, só fechando os buracos, ó. Então, você tem essa ambiguidade. A sua alvenaria pode vir primeiro ou sua alvenaria pode vir depois. É uma decisão de planejamento muito importante, só que o caso é que em obras robustas, em obras mais robustas, com uma arquitetura mais arrojada, você vai precisar fazer a estrutura primeiro. Porque a estrutura ela é tão pesada, então aqui, ó, essa estrutura, ela é tão pesada, então ela precisa de um escoramento, né? Um escoramento bem pesadão, que ele compete lugar com os tijolos. De maneira que se você jogar esse concreto aqui em cima do tijolo, como foi feito aqui, as suas paredes vão sair do prumo, elas vão trincar. Então, para estruturas simples, casas de médio padrão, casas de baixo padrão, pode ser que você consiga fazer alvenaria primeiro. Só que começou a subir o padrão da casa, você começa a precisar, a entrar numa necessidade de fazer a estrutura primeiro. E é aqui que muitas vezes a sua obra ela sai mais cara e você nem entende o que está rolando. Porque, meu Deus, a minha construção está muito mais cara que a do meu vizinho.
muito mais cara que a do meu cunhado. Sim, mas é porque o seu projeto ele tem uma estrutura mais robusta que faz até com que a sequência de obra seja diferente e mais cara. Olha para você ver a importância de estudar um cronograma. Dependendo como você faz a sequência, alvenaria primeiro ou alvenaria depois da estrutura, só de você mexer nisso, você está impactando tremendamente no valor da construção. Tá? Isso aqui, se você quiser entender mais sobre isso, o que eu recomendo você fazer? Recomendo que você vá lá nas aulas do curso sobre, aqui ó, as aulas de projeto estrutural que falam sobre, lá no PEC, né, as aulas de impacto financeiro dos projetos, ok? Então isso aqui é importante, porque aí você vai ter, você vai entender se o seu projeto ele está impactando, se ele traz essas onerações ou não. Lá você vai entender a ordem dos projetos e tudo mais, né? Uma outra solução seria você fazer o seguinte: eu não vou fazer nem alvenaria nem estrutura, porque eu vou fazer aqui outros sistemas construtivos. E eu acho válido. A utilização de outros sistemas construtivos é uma das formas mais inteligentes de talvez você reduzir custos. Nem toda casa pede um sistema construtivo diferente. Alguns projetos, sim. Tá? Então, se você usar... então eu vou fazer aqui. Para uma casa, cada tipo de projeto, você tem um sistema que melhor conversa com aquela proposta. Se você insistir num sistema construtivo só porque você gosta dele, só porque você gosta de algumas vantagens, esse sistema aqui ele é mais térmico, ou então ele é mais rápido. Se você insistir num sistema construtivo específico, sendo que o seu projeto não conversa muito bem com ele, ao invés de estar melhorando o custo, você está piorando o custo, ok? Então, cada tipo de projeto tem uma natureza específica por causa da geometria, por causa do terreno, por causa do tamanho dos vãos, por causa da carga, por causa de N situações. Cada projeto ele tem a cara de um sistema, ou a estrutura metálica, ou o tijolo ecológico. Tá? Então, aliás, quais são os sistemas que eu utilizo e eu utilizaria na minha casa, tá? O sistema tradicional. E por que eu estou escrevendo isso aqui de vermelho? Se é vermelho, você já entendeu que é uma menção ao PEC, porque lá tem um módulo inteiro abrindo cada sistema construtivo desses que eu vou listar, falando do custo de uma casa em cada sistema dele e também jogando prós e contras de cada um. Tá? Então, o sistema tradicional, o steel frame, a construção metálica. Tem gente que confunde steel frame com construção metálica, são coisas absolutamente diferentes, né? O tijolo ecológico, que eu acho uma tremenda opção para quem está querendo reduzir custo. E aí já é um sistema que você escolhe por causa de custo. Alvenaria estrutural. Tudo isso aqui tem no PEC, viu? Para você realmente decidir o seu sistema. E, por fim, o ICF, que é um dos tipos de casa de isopor. Um dos tipos. Tá? Outros sistemas de casa de isopor, por exemplo, painel monolítico, eu não incluo aqui porque não é um sistema que eu acho vantajoso. Tá? E casa container? Não acho vantajoso. E construção com módulo pré-moldado? Não acho vantajoso. Quando eu falo que não é vantajoso, eu estou falando de quê? Eu estou falando de possibilidade de reformar no futuro, eu estou falando de segurança estrutural, eu estou falando de custo competitivo, eu estou falando de desempenho. O que é desempenho? Qualidade térmica, acústica, qualidade contra trepidação, várias coisas. Então, esses aqui são os sistemas que eu confio
e sistemas que eu uso nas minhas construções, tá? Então, aqui são os sistemas que eu aprovo, digamos assim, tá? Todos eles estão discriminados com detalhes lá no PEC. Então, aqui nesse momento 2 do nosso cronograma, a gente já rompeu uma fase importante, que é o quê? A fase aqui, ó, de estrutura. E se você for lembrar do módulo de planejamento financeiro, você já vai lembrar o seguinte: aqui a gente já gastou, só na fundação e estrutura, aproximadamente 1/4 do custo. Olha que incrível! 1/4 do custo da casa está compreendida nessas fases aqui, tá? Então, preste bastante atenção. E sobre o prazo? Como que a gente pensa no prazo aqui? Olha, o que é justo? Então, vamos lá, prazo. Para você montar seu cronograma, tá? De 1 a 1 mês e meio por pavimento, ok? É claro que quando eu falo isso aqui, eu estou pensando na média das casas que a gente tem por aí, que é o quê? São casas onde os pavimentos eles são entre 100, 120 a 200 metros quadrados aqui, ó, ok? Se você tem seus pavimentos, então, Matheus, minha casa ela é 400 metros quadrados de 2 andares, tá? Então, o primeiro andar, eu sei lá, ele é aqui, ó, 150 e o segundo ele é 250. Maravilhoso. Então, o que vai acontecer? O justo é você gastar aqui de 1 a 1 mês e meio em cada pavimento desse. Então, digamos que até 3 meses, tá? Uma casa de 2 pavimentos, até 3 meses aí, é justo, é compreensível, né? Uma construtora está demorando para te entregar, digamos assim. Por que eu digo de 1 a 1 mês e meio, tá? Por pavimento. Esse aqui é um prazo de uma construtora que está trabalhando direitinho, de uma construtora que está atuando com velocidade. É uma obra onde não falta material, uma obra onde não falta fôlego financeiro, é uma obra que as coisas estão fluindo bem, tá? E a equipe ela tá ali entregando bacana. Então eu já tive situações em que para me entregar um pavimento, uma empreiteira demorou 3 meses. 3 meses. Tudo bem, dando um descontinho, né? Que o pavimento que eu estou falando, ele era um andar bem complexo, muito acima da média de complexidade. Só que mesmo assim, com essa leitura, eu já identifiquei, cara, isso aqui está demorando absurdamente. Porque por mais seja complexa essa construção, ela demoraria 1 mês e meio para matar um andar. Tá? Então, atenção, de 1 a 1 mês e meio por pavimento nessa fase estrutural, tá bom? Isso aqui é o normal de uma empreiteira boa, de uma mão de obra capacitada, idônea. Matheus, os cabras estão demorando pra caramba na minha obra. Então, o que pode acontecer? Pode ser que junto com a demora venha a falta de qualidade. Então, alerta máximo. Porque se o cara demora muito, significa que possivelmente ele não tem a perícia toda que precisava para executar aquilo ali. Fechou? Então, olha só. Se está demorando, liga o alerta. Porque pode ser que essa demora venha da falta de habilidade. E se um cara não tem falta de habilidade com a alvenaria e demora para entregar, pode ser que tenha defeitos ali. Prumo, esquadro e outros defeitos assim. Tá bom? Então, o justo é isso aqui, nesse momento aqui. Tá bom? A gente continua a falar do cronograma na próxima aula. O legal é o seguinte, enquanto eu gravo esse conteúdo aqui para você, são tantos insights de vivência de construção, igual eu estou falando aqui de um empreiteiro que demorou a me entregar o que eu já sabia que deveria ter um prazo.
Isso aqui não está no script da aula, viu, gente? Isso aqui está na vivência, isso aqui é um transbordo, isso é porque está nos poros, né, de alguém que respira a obra o dia todo. E o legal de uma aula é que eu me programo para falar um negócio e sempre vem coisas práticas. Eu acho que isso até ajuda a aula a não ficar uma aula maçante, né? É uma aula que ela é mais próxima da realidade de quem está construindo. Eu acho isso muito legal e vai se acostumando porque aqui funciona desse jeito mesmo, tá? Bora então continuar na próxima aula, entrando num novo momento da nossa construção, momento 3. Tamo junto, te vejo na próxima aula. Boa! E aí, olha só, Jaqueline, não estou entendendo nada dessa aula. Como não, Jaqueline? Qual que é a dificuldade? Manda aqui no chat. Manda aqui para eu ver qual que é a sua dificuldade. O que você não está entendendo, menina? Eu estou falando aqui sobre as sequências, né, de atividades na construção, tá bom? Tô abrindo, fazendo um overview aqui das sequências, tá? Deixa eu ver aqui algumas perguntinhas no chat. Deixa eu correr o olho aqui no chat, coisa que eu não consigo fazer durante a obra, né? Tudo bem, bora lá. Pessoal, lembrando o seguinte, hein? Até meia-noite o curso ele tá com inscrições abertas até meia-noite de hoje, com R$1.000 de desconto. Amanhã a gente fecha as inscrições, mas amanhã o preço já é cheio, ok? Fechou? Então, se você quer realmente aproveitar um preço bacana no curso, é até meia-noite de hoje. Beleza? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa aqui pelo chat. Inclusive, olha a Elizabeth falando, meu Deus, que aula incrível, sou aluna e estou amando o curso. Muito bom, muito legal. Pergunta do Vlauber. Deixa eu aproveitar essa interação aqui, né, com quem está ao vivo. Eu gosto de premiar quem está ao vivo. O Vlauber faz uma pergunta interessante. Ó, na alvenaria, é melhor usar biomassa? O que é biomassa? É uma massa para empilhar os tijolos, ao invés da massa tradicional. Tem uma massa no mercado hoje que ela é chamada de biomassa. Ela deixa a obra mais limpa. Em vez de ter uma betoneira, aquela pilha de areia, aquela bagunçona, ela vem numa bisnaga, tá? E aí, Vlauber, o que acontece? Eu não vi muita vantagem na biomassa para empilhar os tijolos, não. Deixou a minha alvenaria desalinhada, é muito difícil alinhar os tijolos com essa massa aí, tá? O custo não reduziu essas coisas nada, nem prazo. Então, eu continuo fazendo alvenaria com a massa tradicional. Agora, a biomassa, ela é incrível para fazer a ligação de alvenaria com pilar, nessa situação que eu tinha comentado aqui, ó. Aí eu modifiquei as minhas construções para utilizar biomassa, tá? Inclusive, pode anotar aí, gente, biomassa. Quando você faz essa situação aqui, e aí você precisa, ó, pegar os tijolos aqui, ó, e onde os tijolos encostam no concreto que estava ali, você precisa estruturar essa ligação aqui, ó. Essa ligação, ao invés de fazer com a massa tradicional ou com tela metálica e outros artifícios, aqui a gente já usa a biomassa nessa junção aqui, ó. E foi absurdamente melhor em termos de custo, de praticidade, de velocidade, tá bom? Fechou? Galera dizendo que a biomassa também era uma olha lá, que era dúvida de mais gente aí, né? Muito bom. Sensacional. Bora continuar então, minha gente. Bora continuar. Deixa eu ver aqui até onde eu vou nessa próxima aula que vai entrar. Maravilha. Vou fazer o seguinte, ó. Eu queria muito entrar hoje ainda na parte de compras. Eu vou esforçar aqui, a gente vai entrar na parte de compras ainda hoje. Então, bora lá.
E aí, minha turma, bora continuar esse nosso estudo sobre cronograma, ok? O que é que a gente tem, então, nesse momento aqui? Nós temos que a alvenaria e a estrutura, feitas no momento 2, elas vão dar agora no momento 3 aqui, elas vão liberar duas. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou até apagar essa parte aqui, tá? Alvenaria e estrutura liberam juntas. Você precisa das duas coisas estarem prontas para liberar aqui outras duas coisas, que é exatamente o seguinte. O reboco externo. Isso é muito legal de dizer, porque eu, apesar de ter vários anos em construção, esse momento da obra aqui, ó, o momento 3 da obra, é um momento crítico, é um momento crucial que eu demorei alguns anos para formatar essa sequência que eu vou expor para você aqui agora. Que é o quê? Terminei a estrutura, onde que eu vou alocar meus pedreiros? Eu não vou alocar meu pedreiro para fazer nada dentro de casa. Eu vou alocar meu pedreiro aqui, ó, para fazer o reboco do lado de fora da construção. Fora. Então, eu vou... Cheguei até na última laje. A casa está de pé, a casca, a alvenaria, o entijolamento, está tudo de pé. Eu vou pegar meu pedreiro e migrar ele para trabalhar para o lado de fora. Fazer reboco externo. Porque para o lado de dentro, eu vou fazer uma jogada aqui, que é uma coisa que é uma invenção minha, que eu chamo no cronograma de operação anti-retrabalho. Porque o que eu comecei a perceber? Comecei a perceber que maior parte dos retrabalhos, eles, né? Esses retrabalhos, o quebra-quebra de obra pode ser evitado nesse terceiro momento aqui, ó. Porque a maior parte dos retrabalhos, eles têm a ver com instalações. Tá? Então, enquanto os meus pedreiros, nesse terceiro momento, estão trabalhando para o lado de fora, então, internamente, eu vou estar fazendo isso aqui, ó. Internamente, eu vou estar preocupado, para o lado de dentro, em zerar os possíveis itens de retrabalho, que são pontos de instalações. Eu vou fazer isso aqui de vermelho, porque nós temos lá no PEC um checklist anti-retrabalho. Tá? O que é um checklist anti-retrabalho? Nós temos lá na fase de execução, lá do PEC, uma aula só para tratar sobre o combate a retrabalho, né? E como é que funciona? Olha só. O que são os itens de maior retrabalho? Instalações, ou, na verdade, pontos elétricos, pontos hidráulicos. É danado para quando a obra estiver aqui, ó, nessa fase, você perceber que precisava de uma tomada para não sei o quê. Precisava, puxa vida, a lava-louça não vai caber. A gente precisa de uma nova hidráulica, lá afastado da pia. Ah, aqui é muito comum chegar aqui, ó, na finalização e você perceber que o bendito do ar-condicionado está em conflito com a marcenaria ou com o cortineiro, tá? Então, elétrica, hidráulica, ar-condicionado, gás. Eu já tive cliente que pediu um novo ponto de gás com a casa praticamente pronta. Automação. É aqui que está o retrabalho da obra, gente. Não está em outro lugar, não. Automação, câmera, CFTV. Quebra-quebra é isso aqui, ó, para você colocar aqui. Equipamentos de lazer. O que significa equipamentos de lazer? Sauna, instalação da piscina. Quantas vezes a pessoa está com a casa pronta e precisa subir um tubo de aquecimento da piscina para a laje? Entendeu? Isso aqui é normal de acontecer, porque você vai contratar um empreiteiro de piscina aqui, ó.
E aí, o que vai acontecer? Você tem que vir quebrando. Então, aqui é hora de passar tudo isso. Ó, biometria. Hoje, de forma barata, você consegue dispensar a chave da sua casa para abrir na digital. Está cada vez mais comum. Sonorização. Energia fotovoltaica. Que mais? Que tem de instalações aqui? Antena. Internet. Se você está construindo sua casa e não está deixando instalações de internet, possivelmente você vai quebrar depois para passar isso. Vai quebrar um gesso, vai quebrar alguma coisa. Porque não existe você construir uma casa e ter aquela gambiarra na internet. Que você vai andando nos cômodos da casa e a internet, ela muda, né? Que fica uma internet que é assim, ó. Wi-Fi Mateus 1, Mateus 2, Wi-Fi Mateus Varanda, Wi-Fi Mateus Subsolo Lavanderia. Isso é um absurdo. Se você está construindo sua casa do zero, você já vai deixar, então, numa internet, tá? Que ela tá cabeada, uma internet que ela é a mesma para a casa inteira. Isso não é repetidor de sinal, viu? Isso é uma internet realmente presente em todos os pontos da construção, ok? Agora, o que eu estou querendo dizer para você é a seguinte dinâmica. Subiu a estrutura, bateu a última laje, entijolou, os pedreiros vão trabalhar para o lado de fora e para o lado de dentro você vai estar atacando todas estas instalações, passando cada instalação de piscina, cada instalação de fotovoltaica. Os seus pontos de eletrodomésticos são grandes fatores de retrabalho. Né? Por quê? Você faz a instalação para uma lava-louça aqui, no final da obra você entende que ela tem que ser mudada para lá, porque aqui tem a lixeira da pia, então não dá, fica com um conflito dentro do armário. O filtro de água, você tinha pensado em colocar aqui, no final da obra você leva ele para lá. Isso é tão comum. Aí você tem que levar hidráulica, tem que levar elétrica, o ar-condicionado você tem que levar fio de cobre. Então, bota os pedreiros nesse momento para rebocar para o lado de fora e você vai internamente zerar o retrabalho. Por isso que eu chamo de operação anti-retrabalho. Você pega todas essas instalações e vai liquidar. Se você está construindo para um cliente e a obra não é sua, você vai propor para o seu cliente um momento de energia. Nesse momento aqui, foi assim que eu consegui eliminar a dor de cabeça de cliente mudando projeto, acrescentando tomada, acrescentando torneira. Pode botar uma torneira ali no meu jardim, é que eu gosto de lavar meu carro. Só que o cara pedia uma bendita torneira com a casa pintada. Então, o que acontece? Aqui, nesse momento, eu trago o meu cliente para dentro da obra e falo, aqui tá bom de tomada para você? Ah, não, Matheus, eu queria mais uma ali. Ah, muito bem. Ah, Matheus, teve uma vez um cliente que me disse, Matheus, nessa operação de retrabalho, Matheus, eu tenho uma cafeteira dentro do meu closet, por incrível que pareça. Então eu tive que levar uma tomada, 20 amperes, com ponto de água para o closet do cara. Agora, se eu não faço isso aqui, seria um quebra-quebra do final de construção. Fechou? Então, aqui é hora de falar, meu amigo, ponto de torneira, tá bacana isso aqui? Quer que acrescenta? Tá legal? Vamos zerar aqui, então, a questão dos eletrodomésticos? Aí, lá no PEC, tem a tabela para você. Voltagem de coifa, voltagem de ar-condicionado. Você vai liquidar isso aqui, para não quebrar nada depois. Dificilmente você tem um retrabalho que é da ordem estrutural. Uma casa que rachou e você tem que ir lá consertar. É difícil isso acontecer. Dificilmente você tem um retrabalho que é da ordem o disjuntor da casa deu problema. Entendeu? É difícil. O retrabalho mais comum são esses que eu listei para você aqui, ó. Tá? E aqui eu vou marcar eles de novo para você. É esses aqui, ó. Esses aqui são os mais comuns. Tá? Então, você vai liquidar nessa fase aqui. Fechou? Então,
Quando isso aqui está pronto, o que vai acontecer? Isso aqui estando pronto, você vai, ó, deixa eu só apagar isso aqui para não ficar bagunçado. Isso aqui estando pronto, você vai no momento 4, entrar aqui, ó, no reboco interno. Repara no seguinte, se eu entrar no reboco interno, antes de zerar tudo isso que eu acabei de falar para você, eu vou perder serviço, que depois vou ter que quebrar reboco para passar a instalação que o cliente não tinha pensado, certo? Reboco interno. Aqui eu vou colocar, muito importante, os contramarcos de esquadria. Isso aqui eu preciso falar com calma, porque isso aqui é chave no cronograma. Contramarcos. O que são os contramarcos? São caixilhos de esquadria de alumínio que você deixa, tá, preparado ali para depois só vir a janela e parar ali no lugar que você deixou o caixilho, ok? Então, quando você está rebocando a casa para o lado de dentro, você já deixa o preparativo, é um retângulo assim no formato da janela, e você já deixa o caixilho da janela fixado ali. Tá? Por que isso é importante? Porque se você fizer isso, você tem uma janela que não infiltra. Janela que você vai instalar lá no final da obra. Olha como o cronograma tem a ver de novo com qualidade da obra. Não é só cravar data. Janela que você instala lá no final, longe da fase de reboco, é uma janela provavelmente de blindex, de vidro temperado, é uma janela que é mais propensa para ter infiltração. Porque como é que você combate infiltração em janela? Que é aquela dor de cabeça, aquele bolsão d'água que dá ali no parapeito interno da janela. Você combate essa confusão com isso aqui, instalando contramarcos de esquadria. Tá? Então, o que está rolando aqui? Ó? O que nós temos? Que o reboco e a operação de retrabalho nos libera isso aqui, e aqui eu queria adicionar pela primeira vez uma tarefa fora do caminho crítico, que é a cobertura da construção. Por que a cobertura ela está aqui fora do caminho crítico? O que é a cobertura da construção, né? Para começo de conversa. Ela pode ser manta ou telhado. Você não obrigatoriamente precisa fazer a cobertura aqui. Você pode, de repente, alocar a cobertura aqui. Não vai fazer mal nenhum. Você pode alocar a cobertura aqui. Não vai fazer mal nenhum. Porque a cobertura, ela é tranquila. Ela não libera praticamente nada. Ela não está travando ninguém no nosso cronograma. Então, nós temos uma alta flexibilidade para alocar a cobertura, tá? Então, ela está de verde porque ela não pertence ao caminho crítico, ok? Agora, uma coisa que você tem que ficar atento com a cobertura é que você vai perceber que daqui a pouquinho a cobertura ela vai liberar gesso, forro de gesso, né? Então, essa cobertura, a única atenção que você tem que ter é que essa cobertura aqui, ela precisa, né, estar antes das chuvas, no seu cronograma, tá bom? Para ela proteger a casa da chuva. Porque daqui para frente, nós vamos ter tarefas aqui que precisa estar com a casa seca dentro. Então, é bom você alocar isso para proteger a sua casa da temporada de chuvas. Aliás, tá? O que não é bom fazer na chuva? A cobertura, aqui, ó, ruim na chuva. As tarefas aqui do momento 1 são muito ruins de fazer na chuva, né? Fundação e ajuste de terreno. E, posteriormente, a pintura de fachada. Nós temos muitos problemas com pintura de fachada, simplesmente porque foram feitas em temporadas de chuva. Daí dá bolha, daí dá umidade, o selador não cura direito. Você tem vários problemas de fachada por causa de fachadas feitas durante a chuva, tá bom?
Então, são tarefas muito interessantes de você sair fora do período de chuva, e isso tem a ver com cronograma também. Fechou? Então, olha só, aqui eu já queria fazer um ajuste interessante com você. Faltou a gente falar do prazo, né? Aqui, ó. Nesse momento 3, faltou a gente falar sobre prazo. Quanto tempo nós vamos demorar para fazer o reboco externo e essas instalações internas? De 1 a 2 meses. Para uma obra precisar mais tempo do que isso, nós vamos precisar, sim, de uma obra que seja um estádio de futebol, uma obra muito grande. Tá? As obras normais, obras comuns, elas vão atender tranquilamente aqui com 1 a 2 meses. E essa outra fase aqui, ó, que é o reboco interno, cobertura. Opa! Aqui a gente está falando de um prazo médio, tá? Vai depender também do porte da casa e tudo mais, de um prazo médio aqui de 1 a 1 mês e meio. Tá legal? Algumas observações interessantes aqui, que eu não comentei. O reboco interno, ele é o revestimento das paredes, né? Nós temos uma discussão de massa ou gesso interno nas paredes, né? Quem nunca teve essa dúvida? Será que eu reboco minhas paredes internas com massa ou com gesso? Se você fizer a opção pelo gesso, é uma opção muito mais barata. O gesso internamente, ele joga a favor do custo, tá? Porque, em primeiro lugar, o gesso ele é mais barato que o reboco de areia e cimento. Segundo lugar, o gesso ele já é lisinho e o reboco ele é grosseiro, ele é áspero. Quando você reboca a sua casa, lá na fase de pintura você tem que dar uma demão generalizada de massa corrida para alisar, para deixar a parede lisinha. Quando você então reveste as suas paredes com gesso, o que está acontecendo é que você está praticamente cortando o gasto de massa corrida depois. Então o gesso ele economiza no reboco, economiza na pintura, só que ele tem uma desvantagem, algumas desvantagens. A primeira delas é que o gesso, por natureza, ele é mais irregular que o reboco de massa. Então, por natureza, o gesso ele é mais onduladinho. E em casas muito alto padrão, são casas cheias de luminotécnica. Então, o alto número de luminárias denuncia qualquer curvazinha na parede. Então, em prol da qualidade do alinhamento das paredes, eu prefiro fazer reboco interno com massa mesmo. E tem um outro detalhe aí. Eu não sei se você sabe, mas aquilo que você fixa nas paredes dá certo porque o parafuso e a bucha fica ancorado no reboco, não é no tijolo, entendeu? Quando você não tem o reboco de areia com cimento e tem o gesso, você tem dificuldade de fixar muitas coisas. E no alto padrão, de novo, nós temos um alto grau de marcenaria, de coisas que são fixadas na parede. Então o gesso, ele é uma opção, eu não descarto, ele é uma opção, porém uma opção do médio padrão ou baixo, daí para baixo. Eu acredito, tá, que o reboco tradicional de massa com cimento, ele é uma opção que vai atender melhor uma casa com qualidade superior. Sem falar que o gesso, ele não pode pensar em ver água. Se você tiver uma infiltração algum dia, ela vai literalmente lavar o gesso. Tá bom? Então, uma observação interessante aqui. Outra observação interessante que eu não tinha falado. Aqui nos contramarcos,
ele propositalmente ele está alocado junto com o reboco interno, porque na hora de você fixar o caixilho de preparação da janela, é ideal você, olha os segredinhos aqui, ó, usar um aditivo anti-umidade nesse reboco aqui que está usando para fixar o caixilho. E aí você vai combater ainda mais a infiltração nas suas janelas. Agora, o que eu queria te chamar a atenção? Olha só. Se aqui a gente está mexendo com contramarco, se aqui a gente está já instalando o contramarco, isso significa que o contrato de esquadrias precisou ser fechado bem antes. É isso que eu gostaria de chamar sua atenção. Ficou até apertado aqui agora para eu inserir aqui. Lembra que eu falei que eu ia mostrar as aquisições, né? Então, ó, deixa eu empurrar esse negocinho aqui para cima, né? O que está acontecendo aqui, ó? Fiz lambança aqui, né? Eu vou escrever apertadinho aqui mesmo, tá? Já sei, vou fazer assim, ó. Vou desmanchar esse aqui, só para caber minhas anotações aqui. Ó. Então, o seu contrato de esquadria, eu comentei contigo que eu colocaria aqui uma sequência de 8 aquisições. E a primeira delas são as esquadrias. Tá bom? Grandes contratos para você se preocupar. O legal desse estudo de cronograma é que você não vai ficar perdido na sua construção. Porque quem está construindo fica extremamente perdido no que tem que olhar primeiro, no que tem que olhar depois e assim por diante. Então você vai se preocupar na sequência do roxinho. Então a primeira coisa é a esquadria. Por que você vai se preocupar nela no momento 2? Por quê? Porque quando você começar a olhar, você vai perceber que é difícil de fechar o contrato de esquadria. É um contrato de muita responsabilidade. Lá no PEC você já deve ter observado no curso que as esquadrias elas correspondem a 10% do valor total da casa. Então, é um contrato caro, é o maior contrato que você vai ter nas mãos de um fornecedor de materiais, são as esquadrias. Só que nós já estamos precisando do camarada entregar aqui, ó. A gente não está sentando o contramarco? Então eu preciso que você comece a olhar isso no momento 2, para que você consiga contratar a tempo suficiente para o contramarco estar aqui, ó, posicionado no momento 4, já em instalação. E quando você vai correr atrás de olhar esquadria, você vai ver que cada um dá um preço. Você vai ter que visitar casa pronta, visitar galpão. E aí o que vai acontecer? Você vai começar a perceber que você realmente precisa desse prazo para negociação, aquisição, produção e entrega na obra. Se você não olhar as esquadrias no momento 2, isso significa que você está atrasando sua construção. Tá? Então, vamos lá. Esquadrias aqui, fique atento com isso, tá? Já vou aproveitar e colocar aqui, ó, segundo contrato que você tem que fechar. Piscina. Por que o contrato de piscina está posicionado aqui para você cuidar dele também no momento 2 e seguindo essa sequência? Eu não sei se você percebeu, mas aqui, ó, a gente passou as instalações de piscina. Elas têm que vir antes do reboco, porque o reboco vai por cima delas. Então, olha a sequência se desenhando, ó. Você contrata no momento 2, no momento 3, as instalações de piscina já estão sendo passadas e no momento 4 elas já são rebocadas, ok? Então vai dar errado se você não fechar sua piscina no momento 2, tá? Então isso é importante. Pelo mesmo motivo, eu posiciono aqui, tá? Uma preocupação adicional nesse estágio da obra, que é o contrato de automação. Se você for ter, muito comum também não ter. Mas se você for ter, é uma coisa que você tem que olhar aqui nesse momento. Por quê? Aqui, ó, automação, nós vamos passar ela aqui, ó.
Então você precisa ter fechado aqui. A galera de automação vai te dar um projeto. Automação é como se fosse um projeto elétrico. Os caras te dão um projeto com passagens, com mangueiras, com tudo mais. Fechou? Então, o que você vai ter que fazer? Olha que bonito que está ficando o nosso esquema aqui, né? Daqui a pouco eu continuo registrando aqui de roxo as próximas aquisições. Mas o que você tem que entender é que nesse momento 2, você já precisa correr atrás de esses 3 contratos aqui: esquadrias, piscina e automação. Por isso que é bom, né, gente, a gente ter uma visão organizada de sequência de obra, como essa que vocês estão vendo aqui, o que vem primeiro, o que vem depois e assim por diante. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Não esqueci. Bom, na próxima aula nós vamos entrar nos momentos 5, 6, 7, 8 e vamos conduzindo isso aqui adiante e tratando das aquisições, das compras, dos prazos. Daqui a pouquinho, quando a gente romper todo essa bagagem de informação sobre sequência que eu estou trazendo, nós vamos trazer também o confronto do desembolso. Então, se a obra está sendo desenhada como eu estou fazendo aqui na lousa, fica mais fácil você entender como será seu desembolso. Porque a gente já consegue calcular o que custa as coisas que estão no momento 1, o que custam as coisas que estão no momento 2. E assim a gente vai falar de desembolso também ao longo das próximas aulas aí. Ok? Tamo junto e a gente se vê na próxima aula dessa sequência aqui. Valeu! Minha gente, ó, vou continuar a gravação desse módulo, zerando, né, o cronograma em outra oportunidade. Talvez a gente precise de mais umas duas, mais um ou dois encontros para a gente tratar, né? Tem 1h30 aqui de conteúdo já. O editor vai fatiar isso em aulas pequenininhas, aulas de... Vocês estão vendo aqui o break que eu vou dando, né? Então, são aulas de 8, 12 minutos, né? Bem legal, o conteúdo já bastante esclarecedor. Como eu disse para vocês, esse conteúdo aqui, ele será postado no curso, né? A próxima gravação da continuação também vou fazer ao vivo. Eu estou fazendo hoje de maneira aberta, mas a próxima gravação vai ser só com os alunos, tirando dúvida dos alunos. Bacana? E também vamos vender esse conteúdo aqui, quando ele estiver bem completinho, por R$ 497. Tá? R$500 aí, né? Só que quem já é aluno do curso, já pega, isso já está incluído, não precisa nem se preocupar em adquirir esse conteúdo aqui, não. Inclusive, melhor conselho que eu posso dar para vocês, entrem no curso hoje, até meia-noite. Por quê? Porque está com desconto de R$1.000. Amanhã volta para o preço cheio. Amanhã mesmo, depois de meia-noite. Tá? Então, não caia na besteira de deixar isso passar. As próximas vezes que a gente for abrir esse curso, provavelmente, olha só, esse conteúdo aqui ele não estava no curso. A gente vai acrescentando, vai melhorando, vai contribuindo, vai postando material, vai postando PDF, planilha, fazendo encontro com os alunos. Esse negócio está virando um baita curso e a gente precisa, né, de ter mais gente no suporte, mais alunos entram, então os nossos custos vão aumentando. Significa que o preço do curso vai aumentar também. Se você não é aluno e pensa em aproveitar uma promoção, entra hoje. Palavra de amigo, tá? 12... Caramba, minha voz tá bem ruim já. 12 de R$199 em 12 vezes, né, na condição de hoje. Tá bom? Gente, quase que eu cancelo esse encontro de hoje, porque eu tô passando bastante mal, sabia? Eu desmarquei meus compromissos de amanhã por estar não me sentindo tão bem, mas como isso aqui já estava marcado com vocês, eu preferi honrar a data, né? Às vezes alguém desmarcou algum compromisso para estar aqui,
Enfim, no começo a gente ainda teve alguns probleminhas técnicos, né, para entrar ao vivo. Fiquei bem aflito aqui, mas que bom, a gente teve um bom começo, né, de conteúdo zerando o cronograma. Eu acho que eu vou precisar ir mais de 2 encontros ao vivo para a gente concluir esse assunto aqui, né? A Cláudia está virando um simpósio, excelente, muito bom. Olha o Wagner, pessoal, sou construtor e com esse curso aprendi muito, pois o Matheus possui muita experiência. Legal, bacana. Olha só, antes de eu desligar a transmissão, deixa eu deixar uma pergunta para vocês aqui. Alguém tem perguntas sobre o curso? Alguém tem... fizeram uma pergunta interessante aqui, ó. Olha o Alessandro perguntando assim, Matheus, vou conseguir receber o planner? Deixa eu explicar sobre o planner para vocês. Deixa eu explicar sobre isso, tá? Ó, quem tiver ao vivo comigo aqui agora, nessa aula, pode ser alunos de turmas anteriores, pode ser alunos novos que estão entrando e perderam aquela promoção do planner. Se você entrar nessa aula, tá ao vivo aqui, tem 686 pessoas aqui. Se você não conseguiu adquirir o planner e entrar no curso agora, né, ou falar assim, Matheus, chama meu suporte agora. Fala, eu estava ao vivo, eu vi você falando do planner, eu quero o meu planner. Manda para mim no inbox agora, mas tem que ser agora para ver que realmente você estava ao vivo, tá bom? Então você vai pegar, ir lá no meu Instagram e falar, Matheus, eu sou aluno, porém eu não tinha conseguido o planner, eu entrei fora da promoção do planner, tá bom? Eu sou aluno já, mas eu estava ao vivo com você e eu quero então o planner. É isso. Se você não se tornou aluno ainda, mas quer ganhar o planner, que custa R$ 297, é só você entrar no curso agora, pelo link que está aí, ó, que está aí no chat. Porque se você entrar agora com o link, esse link que está aqui, ele é mapeado. A gente sabe quem entrou no curso por meio dessa aula, tá bom? Então é só você realmente entrar no curso agora, que além dos R$ 1.000 de desconto, que valem só até meia-noite, você também vai ganhar o planner. Fechou? Isso é só porque vocês estão ao vivo comigo. Eu gosto de pessoas que se comprometem. Então eu gosto de retribuir. Eu sei que é difícil estar ao vivo numa segunda-feira à noite. Eu tenho filha pequena. Eu trabalhei o dia inteiro. Você acha que eu, Matheus, vou querer estar ao vivo com algum professor? É muito desafiador. Mas eu quero honrar vocês que estão aqui ao vivo. Ok? A galera falando assim, só aluno quer o meu planner. Não é aqui que você vai me avisar isso, não. É lá no inbox, tá? É lá no meu Instagram. Manda uma mensagem para mim lá, tá? A galera perguntando o que é o planner. O planner é um livro. O planner é um livro. A gente está em pré-venda, então ele ainda não começou a produção. A gente não abriu para vender. Ele está em pré-venda por R$ 297. Você não vai encontrar ele em livraria. Ele é um livro que te ajuda a organizar a sua obra com o meu método. Para você, é realmente um planner de planejamento. Então você tem o cronograma da obra aberto, você tem lá quanto que você tem que pagar para o empreiteiro em cada parte, tá? Isso é o planner físico do projeto Eu Construtor que você recebe na sua casa. O que você tem que fazer para ganhar o planner? Ele está em pré-venda por R$ 297, portanto, aí, R$300 arredondando. A gente estuda. Quando sair a primeira tiragem, a gente até pensa em subir o valor dele para R$500 também, tá bom? Mas, por enquanto, na pré-venda, ele está a 297. Quando fica pronto, eu dependo da gráfica. Então, a gráfica tem que me entregar, eu tenho que receber no meu escritório, e aí eu tenho que botar no correio. Por isso que eu não estou prometendo data, mas será algo para final de outubro, mais ou menos, ok? Ou um pouquinho mais, talvez começo de novembro, porque
eu não tenho nem ainda uma versão para alunos que está impressa ainda. Por isso que eu estou dando de bônus, de presente, ok? Tá legal? Então, como ganhar o tal do Planner? Você tem que ser aluno. Quem está aqui na live e não é aluno, não ganha não, tá? Tem que ser aluno. Aluno que está nessa live comigo. Ou, se você não é aluno, e comprar o curso agora, no link que está aí, ó, tá fixado no chat. Aí você ganha o Planner, R$300, está sendo vendido a R$300. Então não é uma brincadeira, você realmente ganha isso na sua casa. E também ganha os R$1.000 de desconto, que só estão valendo até hoje. Meia-noite vai virar o preço. Ah, e tem um chaveirinho, né? O pessoal no chat está lembrando. Será que eu consigo mostrar o chaveirinho? Aqui, ó. Que esse chaveirinho aqui é um compromisso. Ele vai junto com o Planner, tá? A chave da casa dos sonhos está aqui, ó. Esse chaveirinho do projeto Eu Construtor, você vai botar a chave do seu lote, do seu tapume, da obra. Se você não começou a obra, você botar a chave do seu lote, porque é um compromisso que você vai construir nesse local a casa dos seus sonhos. Fechou? Então é isso aí, minha gente. Vocês entenderam o que vocês têm que fazer, né? Depois eu não quero confusão, não, ó. Tá? Então, ó, para você, se você é aluno antigo, você tem que ir no meu Instagram agora. Agora e falar, estava ao vivo, não é aqui no chat, não. É no Instagram. Eu estava ao vivo e eu vi que você deu o Planner para alunos ao vivo. Eu quero, vai me contar lá no Instagram. Estava ao vivo com você e quero o meu Planner. Tá? Ou então você vai comprar o curso no link que está aí. Tamo junto. Valeu demais, pessoal. Quando a gente for continuar a gravação desse conteúdo aqui, eu aviso os alunos. Os alunos estarão ao vivo comigo na minha próxima gravação. Bom que eu vou tirando dúvidas dos alunos também. E valeu demais. Entre no curso hoje, porque as condições estão perfeitas para você entrar. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.